Galera, vamos ter agora aqui uma dupla para fazer um painel sobre empreendedorismo. A Daniela, acabei de conhecer, o Rony, amigo meu já parceiro, da reserva, que eu sou cliente fiel. Queria que vocês recebessem agora, então, eles vão fazer, primeiro o Rony vai fazer uma pequena apresentação e depois ele vai ver uma troca. Então, recebam com muitas palmas e muito carinho, Daniela Arruda, Rony Mesler. Pica-pauzinho poderoso. Opa, foi. Boa tarde, galera. Prazer enorme estar aqui hoje. Ver o ecossistema crescer assim, né? Florescer, evento cada vez maior, cada ano maior. Tá falando pro Amor ali na saída do palco. Emocionante, incrível. E uma honra poder estar aqui hoje contando um pouquinho da nossa história. Eu sempre começo falando uma frase que eu aprendi, virou um mantra para mim, desde que eu sou muito pequenininho em casa. Meu pai sempre me falou isso. Humildade, exercício minutário, né? Então, que tem um monte de gente inteligente pra caramba, que fez um monte de coisa legal pra caramba. Então, não vim aqui hoje dar conselho pra ninguém, porque, né, palestrante, o cara que vem falar as histórias, contar as coisas, parece que tá vindo dar conselho, né? Eu comecei a empreender há pouco mais de 10 anos atrás, 13 anos atrás. Estou no começo da minha jornada empreendedora, assim me compreendo, ainda falta muito, falta um tanto. Então aqui eu não vim dar conselho para ninguém, vim contar as coisas que a gente fez ao longo dessa pouco mais que década aí. Exemplo que arrasta, né? Conselho é muito bom, serve muito, mas o que realmente eu acredito que arraste são exemplos, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos da nossa história. Em 2016... Antes, 2006, eu falo que eu só errei até começar a empreender a reserva, né? Porque eu sou engenheiro de produção de formação, sendo uma pessoa muito mais de humanas do que de exatas. Aí depois eu fui, meu primeiro emprego e único antes da reserva, eu fui analista na Accenture, fui implantar sistemas de tecnologia, sendo um cara mais de humanas. E para piorar o projeto que eu caí na Accenture, foi o projeto da Petrobras. E para piorar mais ainda, eu caí no departamento de compras da Petrobras. Então, eu não consegui entender, porque a gente ia lá, vendia uns projetos milionários para controlar compras, vendia o projeto, botava o dinheiro em casa, mas a gente nunca conseguia implantar o sistema que ia controlar compras, né? E eu não conseguia entender por quê. Tantinho de tempo depois a gente entendeu, né? Porque todos os caras para quem a gente vendia os projetos se tornaram célebres, foram presos, né? Todos aqueles que a gente conhece foram para a capa de jornal. E ainda na Accenture, eu estava na academia um dia com um amigo de infância, com o Fernando, e numa área muito pequena da academia tinham 5 pessoas usando a mesma bermuda, uma mesma cor, uma mesma estampa, uma bermuda de uma marca horrorosa lá do Rio de Janeiro, uma bermuda muito feia. E a gente começou a gente brinca que esse foi o dia D, né? Porque ou havia ali claramente um problema de demanda reprimida, ou havia ali claramente um problema de demência coletiva, né? Todo mundo retardado, usando a mesma roupa e nem se ligava, né? E aí resolvemos fazer uma primeira bermuda, aquela coisa do empreendedor, não tinha a menor noção de como é que fazia a bermuda. Peguei etiqueta de composição, tinha o CNPJ da indústria, achei uma indústria em São Gonçalo, fui eu e Fernando de carro até lá, fizemos uma primeira bermuda, depois veio uma primeira coleção de camisetas, as coisas eram muito ruins, né? O produto era muito ruim, a gente não entendia a diferença entre uma reta e um overlock, né? Mas tinha alguma coisa que puxava a gente, tinha esse bicho, esse comichão na boca do estômago, empreendedor, que fazia a gente contar, não o que a gente era, mas contar o que a gente seria, né? E acho que isso contagia as pessoas. Quando você conta o que você seria e o teu produto é muito ruim, tem essa energia que contagia os outros. Alguns chamam de pena, né? Pessoas ficavam com pena e compravam um tantinho, né? Mas acho que essa energia também pega nas coisas, que o produto começou a gerar e vender, né? Depois começa a nossa trajetória empreendedora.
abrir uma primeira loja. Eu vou contar aqui alguns exemplos, mas só para fazer uma cabeça, uma introdução, para explicar para vocês de onde a gente nasceu, o que a gente fez no começo. E aí eu faço um corte, o seguinte, agora em 2016, ou seja, 10 anos depois da Bermuda, a gente foi eleito uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company. É uma revista, enfim, imagino que todos conheçam. E a jornalista me ligou para me falar que a gente tinha ganho o prêmio. E eu fiquei super feliz, mas eu perguntei para ela por quê, né? Qual foi o principal motivo da gente ter ganhado os prêmios. E não havia nenhum rocket science por detrás do prêmio, né? Nenhuma reinvenção de roda, né? Os motivos pelos quais a gente tinha sido considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo eram revoluções, né? Coisas grandes que a gente tinha feito nas pequenas coisas. Eu acho que não tem problema nenhum, sonho grande, querer resolver grandes problemas, enormes problemas, desde que a gente não se esqueça que tem coisas assim pequenas no nosso dia a dia que ninguém olha, porque, né, a nossa geração meio que sofre uma lavagem cerebral de que a gente tem que inventar o próximo Facebook, né? Principalmente dentro desse ambiente aqui, a gente vive muito, né, essa pressão emocional. E a probabilidade de alguém que está aqui hoje, galera, e olha que a gente está num evento da ABS, hein? A probabilidade de alguém que está aqui hoje inventar o próximo Facebook é bastante remota, né? Então, por que não olhar para as pequenas coisas, os pequenos problemas que todos nós temos e inventar soluções para eles, né? Foi isso que nos fez, que nos trouxe destaque, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, né? Só que antes disso, é importante falar da questão do propósito por detrás de um negócio. Acho que a reserva acabou se notabilizando como sendo uma marca que tem um propósito forte, claro, que bate nesse propósito o tempo todo, acaba virando referência, até para PR, né, quando o assunto é esse. E a grande verdade é que a palavra propósito dentro do ambiente de negócio virou moda. Todo mundo quer ter um propósito para chamar de seu, né? Quem dos que estão aqui hoje já fizeram ou fazem terapia? O que é a terapia? A gente chega, fala, vai embora, fala, vai embora, fala, vai embora, fala, vai embora. Para 5, 10, 15, 20, 30 anos, os mais sortudos e sortudas vão se falar para si mesmo o porquê das suas angústias, né? Quando a gente descobre as nossas angústias, a gente também descobre que a gente gosta. Ou seja, o propósito da nossa vida pessoal, ele emerge do exercício de falar e de fazer sobre as nossas coisas. Uma empresa é um conjunto de pessoas. Então, não tem essa de você sentar numa sala e fazer um creative thinking com meia dúzia de pessoas para escrever o propósito. Ele emerge da prática dos valores. Valores todos nós temos. Se eu pedir para todo mundo sentar aqui numa mesa e escrever qual é o teu propósito, 5 minutos, dificilmente alguém vai escrever. Agora, quais são os teus valores? 5 minutos, todo mundo escreve. Então, a reserva, a gente começa em 2006, né? A gente vai escrever o que é o nosso propósito, acho que 2014 ou 2015. Até lá, a gente foi praticando o que era valor para a gente. E num determinado momento, jantando com um grupo de amigos, alguém falou, poxa, ao longo do tempo que a reserva fez, é quase que um amigo além de uma marca. Pô, isso faz sentido. Vamos escrever de um jeito que todo mundo compreenda? E a gente escreveu isso aí. Cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. A palavra mais importante que tem aí, vai ficar claro por quê, não é nenhum dos verbos, é as pessoas. Porque o propósito, quando ele é de verdade, você não entrega só para com quem você tem relação comercial, né? Você entrega também para com quem você não tem relação comercial. São basicamente 4 entidades, stakeholders ao redor da marca, né? Da reserva. São as nossas pessoas, os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores e as comunidades que estão ao redor da marca. O que eu vim apresentar aqui hoje são 3 a 4 exemplos de como esse propósito, exemplos, né, práticos. Assim, a ideia da palestra é que possa influenciar e dar bons exemplos para que qualquer um que está aqui hoje puder aplicar isso amanhã nos seus negócios, se quiserem. Exemplos práticos do que a gente foi fazendo em termos de propósito para cada um dos stakeholders. Eu vou começar pelo que eu considero o principal stakeholder. São as pessoas que trabalham para a marca, os nossos colaboradores. Quando eu trabalhava lá na Accenture, tinha uma coisa que me incomodava muito, uma empresa grande, né? E muitos de vocês, a empresa está começando a crescer e tenho certeza que vocês passam por isso.
departamentos diferentes de uma mesma empresa se consideram empresas diferentes. Você pede alguma coisa para um departamento que não é o seu, está fazendo um favor para você. E isso me incomodava muito. Eu pensava que um dia, se eu fosse empreender, eu ia fazer alguma coisa que quebrasse esse ciclo vicioso e burro. Então, todo mundo que entra para trabalhar na reserva, na ficha admissional, lista 3 sonhos realizáveis. Não adianta dizer que quer uma casa na praia que não vai rolar, é sonho realizável. E aí a gente tem um programa interno que chama Bota na Vitrine. Você só pode colocar na vitrine alguém que tenha feito uma coisa muito foda para o teu departamento, que não seja do seu departamento. E tem um comitê multidisciplinar que trimestralmente vota, né, a história mais legal. E o prêmio, para quem entregou essa história, é um sonho realizado. Então esse é o Emanuel, está ali do lado da Ferrari. O sonho dele era dirigir uma Ferrari. A gente pagou R$400, e ele dirigiu por 4 horas uma Ferrari aqui em São Paulo. A gente fala que é uma marca de moda meio brega, né? Porque a gente faz tipo um arquivo confidencial da vida do Emanuel. Tem um dia de reserva, né? Que é um evento grande da marca todos os anos. A gente fala que é uma marca muito brega, porque a gente passa lá, que ele ganhou foi no Maracanã, a gente fechou o Maracanã, ele no meio do palco, chuva de prata, no telão do Maracanã, levantou o troféu, aí vem a família toda, a mulher, a mãe, o pai, periquito, papagaio, todo mundo chora, as crianças catarrentas, vem todo mundo. Mas isso cria um bond de relacionamento e pertencimento das pessoas com a marca, que é ganha, ganha, ganha. Óbvio que o dinheiro é importante, o humano ganha muito bem, obrigado. Mas o fato da empresa se preocupar em realizar um sonho dele, trazer a família para participar desse contexto, cria um bond relevante e o propósito se manifesta. Segundo exemplo, eu tenho 3 filhos, o Nick que tem 7, o Tom que tem 5 e a Kiara que tem 2. Quando o Nick nasceu, eu fiquei 30 dias de licença paternidade em casa com ele. E foi um período fundamental para a minha relação familiar. E estava em casa e eu lembro de pensar que era um absurdo que só eu, por ser um dos fundadores da marca, né, e diretor da marca, tivesse o direito de viver aquilo. Então, desde então, há 7 anos, todos os pais da reserva, sejam eles héteros ou homossexuais, a gente começou com 30 dias de licença paternidade e evoluiu para 45. Aí, quando termina a palestra, faz fila, tem cara de CFO, eu já sei até qual é a pergunta, né? Se paga, de longe, custa 0,0003% do nosso faturamento bruto. Pô, mas o cara vai ficar 45 dias em casa e a produtividade? Realmente, não tem como ser produtivo em casa ou no trabalho. Mas e as cartas que a gente recebe durante o período de licença paternidade? Emocionadas. E o ritual que eles mesmos criaram do primeiro dia de trabalho, vir com os filhos, agradecer por aquilo. As caixas de bombom, chocolate, coisas que a gente recebe da família, agradecendo por aqueles momentos. Volta e o propósito se manifesta. Terceiro exemplo de como o propósito se manifesta para nossas pessoas. Eu estava num department store americano com a minha esposa e pela 20ª vez eu virei para ela e falei, pô, olha, fui atendido por uma senhora que devia ter uns 80 anos de idade. Falei, nossa, que incrível, são os gringos, né? Eles contratam idosos para as lojas. E aí minha mulher ficou pé da vida comigo e falou assim, cara, então, todo um chato, para de falar e faz então, não aguento mais falando desse negócio. Falei, pô, pode crer, né, brother, tipo. E aí voltei para casa e a gente criou o Cara ou Coroa, né? Hoje em 40% da nossa base de loja tem pelo menos um colaborador acima dos 70 anos de idade, e um projeto que começou como um projeto de inserção social, virou um projeto comercial, porque os cabeça branca vendem pra caramba, muito. Por quê? Porque tu chega num ambiente que tem uma faixa etária média de 21, 22 anos, aquela figura chega ali e rapidamente vira uma figura de mentoria, de liderança, direcionador de carreira, gerador de produtividade, né? É ganha, ganha, ganha. Quando você entrega o propósito, o líder trabalha para entregar o propósito, para ser guiado pelos valores, a galera compreende isso e se entende parte de uma comunidade maior. Bom, mudando de stakeholder, como é que o propósito se manifesta para os nossos consumidores? Primeiro, a maior premiação do varejo da reserva não tem nada a ver com qualquer KPI de performance em vendas. A maior premiação do varejo da reserva vai para a melhor história de encantamento do trimestre. Mas a história de encantamento tem que ser foda.
Eu vou dar um exemplo aqui de uma história. Entrou um gringo na loja do Rio Sul, ele foi abordado em inglês pela menina que estava na vez do atendimento, e ele respondeu: eu falo português, puto da vida. Falou: mas fala porque aprendeu ou porque mora aqui? Falou: não, eu moro aqui, tenho uma filha aqui no Rio de Janeiro. E ele bate papo com ela, bate papo para lá, e ela descobre que ele gosta de tomar um chopp na Mureta da Urca, que é um ponto turístico no Rio de Janeiro. Ele entra para o provador, ela liga para um boteco embaixo, manda subir um chopp para ele. Ela jamais podia imaginar que ia subir um garçom com uma bandeja e um chopp em cima, pela escada rolante do shopping. O cliente sai do provador, se depara com aquela situação, fica maravilhado, toma o chopp e vai embora. E compra um monte de coisa. Dá uns 20 minutos, sobe o mesmo garçom com a mesma bandeja, dessa vez com 20 chopps em cima da bandeja. Aí a menina ficou desesperada. Pelo amor de Deus, você está maluco? Quer me quebrar? Falou: maluco? Maluco estão vocês, eu não estou entendendo mais nada. Tem um gringo louco lá embaixo no boteco, mandou subir os 20 chopps para vocês estão reclamando? Então essa menina ganhou o Movendo o Céu à Terra pelo Cliente, que é o nome do programa, né? Então isso ressignifica a venda. Você pega de novo, a molecada, 21, 22 anos dentro do ponto de venda, a conta da meta, vendi R$200 a menos hoje, tem que vender R$200 a mais amanhã, é muito chato. Quando você ressignifica e gamifica isso, o propósito se manifesta e a venda vem como consequência. Alguém que entrega uma fidelização desse nível de qualidade para um consumidor, consequentemente vai vender muito, não tem como não vender muito. E por conta disso, segundo exemplo aí de como se manifesta para os nossos clientes, né? As nossas lojas acabaram virando mais pontos de encontro do que pontos de venda. Então a gente tem hoje barbearias nas lojas, temos cafeteria nas lojas, tem uma sala VIP para os clientes esperarem o voo na loja do Santos Dumont no Rio de Janeiro. As nossas campanhas acabaram sendo muito mais diálogos do que monólogos. A gente não faz campanha com modelo usando roupa, a gente fala sobre temas que a gente considera relevantes para serem discutidos e dialogados com a sociedade. Assim a gente conversa, a gente cria um diálogo. Muitas vezes dá ruim também, né? Muitas vezes a gente erra na campanha, mas faz parte, não existe autenticidade com unanimidade concomitante. O que faz prevalecer a marca e o seu propósito é a recorrência dos fatos, né? O storytelling que a gente conta ao longo do tempo. E a marca se humaniza dessa maneira. E o quarto exemplo de como o propósito manifesta para os nossos clientes, toda venda que a gente faz na reserva, a gente entrega, além do cupom fiscal, um cupom gerencial, que é um mini demonstrativo de resultado. Então, num ambiente de país em que a cultura, a educação financeira é muito pequena, né? As pessoas imaginam que quanto a gente fatura é quanto a gente ganha. Então, a gente entrega um demonstrativo de resultado daquela transação aqui, ó, nessa, faturamos R$69, pagamos R$21 de impostos e ganhamos R$10 de lucro. Se a gente, perfeito a gente não vai ser nunca, mas honesto a gente tem a obrigação de ser. Então, a gente conta para o consumidor quanto que a gente está ganhando naquela transação. Isso cria um marketing espontâneo louco. Olha, num país louco como a gente vive, você ser transparente e honesto é diferencial. Quantidade de marketing espontâneo, foto desse cupom gerencial que já teve, desde que a gente lançou ele, é um negócio absurdo. Bom, de que maneira o propósito se manifesta para os... Vou pular esse vídeo, tá, gente? Que o tempo está alto. De que maneira o propósito se manifesta para os nossos fornecedores? O melhor negócio, em termos de sourcing, é disparado a Ásia. Né? A gente compraria um produto de 30% a 40% mais barato se a gente estivesse fornecendo na Ásia. Mas a gente opta por, idealisticamente, fornecer no Brasil. A gente paga 30% a 40% a mais na mercadoria para fazer aqui. A gente vive um ambiente de país de reclamação. Está todo mundo reclamando. Mas a iniciativa privada e a sociedade civil também tem a sua responsabilidade sobre o ambiente e as comunidades do nosso país. Então, quando a gente fornece aqui, a gente gera renda e emprego aqui. Hoje são quase 4 milhões de peças, das quais 95% são feitas no Brasil, com muito orgulho. E a gente conta isso para os nossos consumidores. Tem que contar, porque assim ele vai prestigiar mais. E é ganha, ganha, ganha. Bom, eu estou chegando ao final da apresentação, antes de bater um papo aqui com a Dani. O último stakeholder são as comunidades que estão ao redor da marca. Bom, a gente tem alguns projetos sociais, mas eu acho que o que mais se destaca é o Reserva 1P5P, um projeto de combate à fome e ao desperdício de alimentos do Brasil, e é importante que eu conte ele de cabo a rabo para que vocês compreendam por que ele existe.
2014, eu fui entregar um projeto social de marca com meu sócio em Pentecoste do Norte, que é uma região muito, muito pobre no Brasil. Fica a 100 quilômetros de Fortaleza, não sei se tem alguém aí, da região Nordeste, você conhece Pentecoste. Muito pobre. E a Dilma tinha acabado de ganhar a eleição, se discutia muito a questão do Bolsa Família, assistencialista, não é assistencialista, aquela porradaria comendo, e a gente foi entregar lá o projeto social, e voltou um menino da região comigo no carro, me pediu carona para Fortaleza, e há muito tempo eu queria lançar um projeto de marca que fosse muito facilmente explicável, né? Lá fora, uma iniciativa de calçado, chamava Tom's Shoes, você comprava um calçado, eles doavam outro calçado para uma criança, numa região que tem muita doenças transmissíveis por pés descalços, né? Então eu queria lançar um projeto social que fosse facilmente explicável para o consumidor. Você compra uma peça, a gente vai fazer alguma entrega social, e a gente pensava em fazer em educação. E esse menino voltou comigo no carro, eu contei isso para ele, e ele virou para mim e falou assim: Rony, quando você está com fome na hora do almoço, você consegue trabalhar? Falei, impossível, passo mal, fico com dor de cabeça, mal-humorado. Você pode montar a melhor escola do mundo, se o moleque estiver com fome, ele não vai prestar atenção em nada. Inclusive aqui na região, a gente não tem problema de educação, tem escola aqui. Você sabe por que eu ia para a escola? Por que eu fui para a escola a minha vida toda? Para comer. Aquilo foi um soco na minha cara, eu falo que foi um ponto de inflexão de vida, né? A gente vai falar aqui depois, eu e a Dani, sobre como é que a vida pessoal se mistura com a questão empreendedora. Acho que por completo, não existe separação quando o assunto é empreendedorismo. Ali a minha vida pessoal virou, eu explico o meu negócio, eu explico a minha vida empreendedora para os meus filhos através desse projeto. Explico a reserva para eles através desse projeto. E a gente volta para casa, eu e meu sócio Fernando, e a gente começa a estudar o problema da fome no Brasil. Hoje, galera, 53 milhões de brasileiros não sabem se vão comer. 53 milhões de brasileiros são 1 em 4 cidadãos brasileiros. Falando óbvio, isso aqui é uma bolha. A gente vive numa bolha, isso aqui não é o Brasil. Desses 53 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer hoje, 8 milhões não vão comer nada, zero. Os outros 45 milhões vão comer alguma coisa que der para comprar, ou que der para pegar de algum lugar. Aí você pensa, por que isso acontece? Deve faltar comida no Brasil, né? A gente produz no campo e na indústria mais de 120% da necessidade de alimento para alimentar todo cidadão brasileiro com 3 refeições diárias. Por que não come? Porque a gente desperdiça. 35% de tudo que a gente compra vai para o lixo de comida. Por todos os motivos possíveis. Deixa vencer, joga fora no prazo de validade, não aproveita até o final, por todos os motivos do mundo. E a iniciativa privada, por conta de leis estúpidas, são impedidas de doar em escala, né, o alimento. Então, supermercados, indústrias, né, até o campo, são impedidas de doar a comida em volume, porque caso alguém passe mal, há uma responsabilidade criminal sobre essas indústrias, isso criaria um passivo gigantesco, né? E eu ouvi de dono de indústria panificadora monstruosa que quando ele tem problema na linha de produção de embalagem, ele falou isso com o olho cheio d'água, ele chama o caminhão para levar o pão para o aterro sanitário, porque ele não pode criar um passivo para a empresa. Esse é o país que a gente vive. Só que nesse mesmo país existem heróis subcutâneos. E eu conheci uma heroína aqui em São Paulo, o nome dela é Luciana Quintão. Ela tem um negócio que chama o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos pega a comida onde sobra e entrega onde falta. Ela tem uma frota logística monstruosa, ela vai lá na indústria panificadora, inclusive foi lá que eu conheci ela, assina um termo de responsabilidade, ou seja, se alguém passar mal, me processa, não te processa. Olha isso. E entrega a comida onde falta. E quando eu encontrei ela, eu falei, Lu, eu tenho esse tanto de dinheiro por peça para doar. Quantos pratos de comida a gente consegue entregar? Ela conversou lá, trouxe a auditoria, fez conta, falou, Rony, dá 7. Mas vamos prometer 5, que depois o saldo vai ser positivo e vai ser maravilhoso. Então, gente, no dia 20 de maio de 2016, a gente lançou a reserva 1P5P. Desde então, a cada peça de roupa que a gente vende,
a gente viabiliza a entrega de 5 pratos de comida para quem tem fome no país, através de 2 bancos de alimentos. Um que fica aqui em São Paulo, da Luciana, e outro que fica em Alagoas, para o Nordeste, que foi onde nasceu o projeto. Até hoje já foram mais de 33 milhões de refeições entregues. Isso é o suficiente para alimentar quase 10 mil pessoas todos os dias com 3 refeições diárias. Ainda está longe das 8 milhões, mas a gente está fazendo a nossa parte. E eu queria deixar vocês aqui hoje com essa mensagem. Óbvio que o Estado tem uma maior responsabilidade sobre o país que a gente vive. O Estado vive e arrecada para isso. Mas isso não tira a nossa responsabilidade enquanto pessoa física e pessoa jurídica. O primeiro contrato que a gente assina é um contrato de responsabilidade social, quando a gente quer empreender. E mais, acho que a reserva acaba sendo uma prova boa, e aí esse é o único gráfico que tem na apresentação, de que, seu gráfico é o seguinte, gente, a linha azul é o PIB do Brasil nos últimos 5 anos. A linha verde é o crescimento, mesmo à base de lojas, que é o KPI que melhor mede eficiência em varejo, das companhias de varejo abertas em bolsa, ou seja, a gente tem os dados, nos últimos 5 anos. A linha vermelha é o nosso crescimento, mesmo à base de lojas, nos mesmos 5 anos. Isso significa, a gente cresceu uma taxa média de 20%, mesmo à base de lojas, por ano. Isso significa dizer que uma loja aberta em 2013, hoje vende o dobro. Foram os 5 piores anos da história do varejo brasileiro. E nesse sentido, eu acho que a gente é um bom exemplo. Porque em termos de eficiência, a gente não trabalhou nem mais e nem menos do que nenhum colega nosso. Comerciante nesse país trabalha enlouquecidamente. O que a gente fez de diferente foi trabalhar todos os dias para entregar propósito para todos os nossos stakeholders. E esse é um bom exemplo. Um exemplo de que, óbvio, que a gente depende deles. Mas quanto mais a gente trabalha para entregar impacto socioambiental para as comunidades que estão ao nosso redor, o nosso consumidor compreende valor nisso e nos valoriza. E compra mais da gente. É oportunismo, sim. Oportunismo do bem. O que a gente não aguenta mais é oportunista do mal, da negociata, da sacanagem, da corrupção, da putaria. Se toda iniciativa privada fizesse bem socioambiental para contar que faz e vendesse mais, talvez a gente dependeria menos desses filhos da puta lá em Brasília. Tá? Bom. Contatos. Sou bastante ativo nas mídias sociais. A gente lançou um livro aí que conta a história da marca. Graças a Deus virou um best-seller, um orgulho danado. Tem um cupomzinho aí para vocês comprarem no nosso site o livro e tudo que vocês quiserem. Era só para o livro, mas não conta para ninguém, que serve para tudo, tá, gente? Eu sei que está todo mundo tirando foto, eu vou esperar um pouquinho mais para vocês tirarem foto. Black Friday, Natal, né, gente? Tirem fotos, né? Bom, prazer enorme. Com a Dani agora. Boa tarde a todos. E não é nada difícil a gente entender por que a Reserva foi eleita pela Fast Company uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? E aí a gente conclui que para uma empresa ser inovadora, quem está por trás dela tem que ser muito mais inovador, porque se o exemplo arrasta, é aquela transferência que a gente faz. E não existe uma empresa que... A empresa tem que ter uma alma, e se você consegue transferir a sua alma para a empresa, você torna essa empresa a sua figura, a sua persona. E parabéns, porque você faz isso muito bem. E eu conheço poucos exemplos de pessoas como você. Já te admirava muito antes. Quando a gente chegou, eu comentei com o Rony que, por volta de 2007, 2008, eu dava aulas sobre sustentabilidade na SPM. Na época, pouca gente falava, ou tinha pessoas muito ecochatas, ou pessoas que não estavam interessadas no tema. Era um grande desafio. E a Reserva já era um case para a gente, quando a gente apresentava no Green Business uma visão de todo, que era um curso sobre como ser uma empresa sustentável, sempre a gente linkava a Reserva dando exemplo e o case deles. Falar com você hoje é uma imensa honra, um prazer incrível. Eu tenho que agradecer a B Startup, porque além de eu conhecer quem eu sempre admirei, eu estou conversando com quem eu sempre admirei e com um monte de gente juntos. Não tem preço. Isso Obrigado, é sensacional. Dani. Obrigado de coração. Eu amei. Então, para a gente começar a fazer um link, falando disso de lá de trás, hoje a gente fala muito de impacto social. É uma palavra que está muito presente. A gente teve um cunho de quem começou isso, que foi o Ronald Cohen.
que é um cara sensacional, que vem do mercado financeiro e ele traz essa nova visão. Mas se a gente voltar lá atrás, 2004, 2006, quando a gente falava em sustentabilidade, a gente, para uma empresa ser sustentável, muitas vezes sempre usou esse termo muito errado. Ah, isso é sustentável, isso não é. A premissa da sustentabilidade sempre foi que você tivesse, obviamente, uma viabilidade econômica, mas que você tivesse o seu olhar para o meio ambiente e a questão social também muito importante. Então, esse tripé fazia uma empresa ser sustentável. Quando você criou a reserva, você já tinha isso? Eu vou ter uma empresa sustentável ou é algo que surgiu porque foi acontecendo, porque você sempre foi uma pessoa sustentável, de impacto social? Então, Dani, como eu falei na apresentação, assim, o propósito ele emerge, né, do negócio, assim, mas ao longo do tempo, até ele emergir, a gente foi sendo guiado pelo que era valor para a gente. Né? Somos 2 sócios originais, nós somos de origem judaica. Eu não sei se todo mundo aqui conhece uma família judaica, mas se não conhece uma família judaica, conhece uma família italiana que, em termos de visceralidade, é bastante parecido, né? Os meus pais, eles não se emocionam, eles entram em depressão, né? Não tem comida na casa da minha mãe, é muita comida, é um caminhão de comida e a gente não levanta enquanto não acabar de comer tudo. Então, essa coisa aí, começa o negócio da comida, né? Desde muito pequeno, não pode levantar enquanto deixar a comida no prato. Meus pais saíam para jantar com a gente, eles não pediam nada para poder comer o que a gente ia deixar para não sobrar comida. Então, a questão da filantropia, assim, toda vez que chegava os nossos aniversários, meu e do meu irmão, a gente ganhava os presentes, mas a gente era obrigado a doar os outros presentes que ficavam, né? A questão da filantropia é muito judaica, sempre foi muito judaica. Os maiores filântropos do mundo são judeus. Então, acho que isso estava incutido na gente de alguma maneira. E na proporção em que a gente foi fazendo as coisas na marca, aquilo para a gente não era assim uma opção. A gente ia fazendo porque a gente acreditava. E também não era institucional, né? Não tinha um nome, né? Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a questão do capitalismo consciente, que é uma tese. Eu sou presidente no Brasil do movimento. Inclusive, galera, recomendo a leitura do livro, chama Capitalismo Consciente. Quem escreveu o livro chama Raj Sisodia, junto com John McKee, que é o cara que fundou a Whole Foods nos Estados Unidos. É um movimento global que prega muitos dos valores que eu falei aqui hoje, uma participação social e ambiental maior na iniciativa privada e tal. Mas isso era uma questão de, a princípio, emocional, de valores nossos que a gente foi entregando, e na proporção em que a coisa ia ficando clara, de que estava funcionando, de que era legal, a gente foi institucionalizando. Muito legal. Aí, esses tempos, eu também li que você, em alguma entrevista sua, que você disse que era meio um paradoxo, você tinha uma empresa que vendia moda, mas que você não entendia de moda. A provocação que eu passo para você, será que moda é, de verdade, aquilo que, enfim, a gente compra, ou ela está muito antes disso? Moda é um comportamento, e você tem um talento muito grande em observar e antever o comportamento das pessoas, o que as pessoas querem. Será que não é isso que é de verdade a moda? Aquele código de vestir é o comportamento da sociedade, é o que ela está querendo manifestar, e você consegue fazer, você consegue enxergar isso. E acredito que um exemplo foi o lançamento hoje, que vocês fizeram, que é muito bacana, e eu acho que a refrescante, para quem não sabe, bom, acho melhor você falar da refrescante do que eu, porque o pai da criança sempre fala muito melhor. Conta pra gente da refrescante. Bom, primeiro assim, concordo 100%, acho que moda é jeito de agir, não é jeito de vestir. E assim, só que quando eu entrei nesse negócio, não era essa percepção mercadológica. A percepção mercadológica era muito estética, era muito para o padrão, para os rótulos, né? E eu me senti um baita de um peixe fora d'água. Eu estou longe de ser o estereótipo de um profissional de moda, né? Acho que até por isso acabei sendo reconhecido mais como um empreendedor do que como um diretor criativo ou qualquer outro desses temas aí que inventam em moda. A questão do cliente, né, sempre foi uma questão muito visceral para a gente. Assim, a moda, ela costuma vender o estilo de vida do seu fundador ou do seu diretor criativo, as coisas que ele gosta naquela coleção, e ela vai fazer o favor de deixar você comprar um pedacinho só daquele estilo de vida nessa coleção. O resto, só na próxima, né? Porque você é um Hellis mortal, né? Esse é o inconsciente coletivo da moda. O nosso, a gente coloca o cliente no centro. Quais são as dores dele? O que ele precisa, né? E aí você está falando do lançamento de hoje. A gente já há 3 anos tem uma célula lá de tecnologia têxtil, desenvolvimento de tecnologia têxtil, que é tocado pelo meu sócio Fernando, e a gente
num brainstorming lá, cara, calor danado no Brasil. Para quem não conhece, a Uniqlo é uma marca gringa, japonesa na realidade, maravilhosa, de básicos. Eles têm um produto que é uma camiseta, um produto super fininho, que você veste e esquenta no inverno, né? Chama Heattech. E aí eu, viajando com o Fernando, a gente viu aquele produto, eu falei, cara, por que a gente não faz já que a gente mora no Brasil, do oposto, né? É uma malha, uma camisa, uma calça que você vai vestir e ela vai diminuir a sensação térmica, ao invés de aumentar a sensação térmica, né? E hoje a gente lançou esse produto. É um produto incrível, chama Refrescante. É uma linha de produtos grande, que vai da camiseta à calça jeans, que diminui a sensação térmica em até 5 graus, né? Já pensou não passar calor? E quanto você economiza de ar-condicionado, inclusive? Absurdo, absurdo. Está sempre por trás, é o teu fio condutor e um DNA, a questão do ser sustentável, de pensar no meio ambiente, pensar no próximo. Isso é incrível. A gente não tem muito tempo, eu queria passar a tarde inteira contigo, mas eu tenho mais 2 perguntas, então, antes de encerrar, que tem um termo muito, que agora a gente também está ouvindo muito falar, que é o antifrágil. Antifrágil, ele vem de um livro que foi escrito por Nassim Taleb, que conta o seguinte, para quem não leu ou não conhece o termo, que diz que ele faz algumas comparações. Em relação ao resiliente, a pessoa resiliente é aquela que toma uma porrada, cai, levanta e a vida que segue. E seria exemplificado como a fênix, que ressurge das cinzas e segue o barco. E o antifrágil, ele coloca como a hidra, que é a serpente, que a gente corta uma cabeça, nascem 2, corta as 2, vem igual. E eu vejo muito isso em você. E aí, se a gente pegar alguns exemplos que foram, por exemplo, as adversidades que você teve ao longo da sua jornada, você conseguiu transformar aquilo, não só resolveu o problema, enfrentou, teve coragem e deu a volta. E fez do limão a limonada, enfim, foi muito além daquilo. E é o próprio antifrágil. O que eu queria te perguntar exemplos, só para citar, foi a questão do traficante, que ele foi, quando foi preso, estava vestido inteiro de reserva, e vocês acompanharam a vida do traficante e conseguiram ressignificá-lo e reinseri-lo na sociedade. E uma vez que assaltaram uma loja aqui nos Jardins, que vocês fizeram disso uma campanha e venderam muito depois. Qual é a força que vem de dentro, que faz, qual é aquele botãozinho, a chave que liga, para ser esse antifrágil, de ver as coisas que são ruins, em qualquer momento, qualquer um se descabelaria, choraria, ou se vitimizaria, que é uma coisa muito comum na sociedade hoje, a gente tem uma sociedade de vitimização, seja governo, seja, enfim, quem for é culpado dos nossos problemas, que te faz ser assim, que te faz ter essa coragem, te faz virar o jogo, de uma forma muito positiva a teu favor e te torna uma pessoa melhor do que você era quando aquilo aconteceu. Olha aqui, acho que é o teste, é você fazer, porque assim, quando, eu falo que é meio que, eu trouxe o vídeo do assalto, e depois que eu responder a gente pode passar, foi o vídeo que eu pulei. Acho que quando, eu costumo fazer uma comparação com uma luta de boxe. Você está lutando, você está torcendo por um competidor. Esse competidor toma um soco e cai, e começa, dá um soco e derruba o outro competidor, começa a contagem, né? 10, 9. Quando o outro levanta, faltando 1 segundo, a torcida muda de lado. Porque quando você está no chão, todo mundo espera que você vai morrer, né? Que você não vai levantar mais. Quando você consegue levantar, isso gera uma sensação nas pessoas de resiliência, de força, que aquele cara que estava no chão começa a ficar mais interessante. Isso desperta um interesse maior sobre aquela pessoa, as pessoas passam a torcer mais. Agora, isso é repetição. Então, a gente foi fazendo isso ao longo do tempo, a gente foi percebendo que quando a gente conseguia levantar, a gente levantava mais forte. E isso acabou virando um mindset. Então, hoje, quando dá uma merda, desculpa o termo, né? Tem que até que segurar a moçada. Calma, galera, calma, vamos pensar, calma, vamos ver o que a gente faz direito, né? Porque esse negócio do limão e limonada, vocês estão com um vídeo aí, galera, se puderem passar. Antes só vou fazer uma cabecinha. A nossa loja aqui do Jardim foi assaltada 2 vezes em 2012 ou 13. Agosto, roubaram a loja inteira, e dezembro, roubaram novamente da mesma maneira a loja toda, jogaram uma pedra na vitrine, roubaram a loja toda. E eu voltei para o Rio da segunda vez, pé da vida, voltei para o Rio da segunda vez, pé da vida, reclamando de tudo, cultura da reclamação, né? E eu cheguei em casa e um designer
da marca me pediu o vídeo do assalto emprestado para ele fazer um negócio, tá? Falei, só me mostra antes de lançar, pelo amor de Deus. E aí foi isso aí que ele fez, ó, gente. Ele surgiu. Valeu. Então, para a gente encerrar, que nosso tempo está curto, era só uma, mas na verdade duas, porque essa não posso deixar de fazer também, você é uma pessoa muito corajosa. Coragem de empreender, Obrigado. coragem de mudar sair da sua zona de conforto, do emprego seguro, de algo que você já estava fazendo e trilhando, para fazer algo completamente novo, numa área que não era sua, enfim. E coragem de viver no Brasil, coragem de dizer não para a China e não fincar bandeira, porque meu propósito, meus valores estão aqui, e não importa se o preço do produto é infinitamente menor. Mas a gente vê que a coragem, ela só existe porque do outro lado, o paradoxo é o medo. A gente, de um lado, tem... Mas para existir coragem é porque existe o medo. Você tem medo de quê? Eu tenho medo dos meus filhos não receberem um mundo melhor do que o que eu recebi. Que o que eu trabalho, quando eu falo que esse projeto ressignificou a minha vida, né, e eu entendi o propósito da minha vida nesse projeto, eu realmente compreendo na reserva um veículo para entregar para os meus filhos um mundo melhor do que aquele que eu recebi. E acho que essa é a obrigação de todos nós, né? Eu tenho 3 filhos, graças a Deus sou abençoado por Deus, eu casei com a minha melhor amiga da vida inteira. Que demais isso. Conheci a Anne, eu tinha 15 anos, ela tinha 13, a gente foi amigo mesmo, sem dar nenhum beijinho. O pessoal fala que não existe amizade homem e mulher, é verdade, porque a gente casou, né? E casei com 28 anos e, enfim, 3 filhos maravilhosos, a gente tem a obrigação de deixar um mundo melhor para eles. Muito bacana. Bom, então, para a gente finalizar, eu sei que você não veio aqui para dar conselhos, mas é óbvio que a gente quer escutar conselhos de quem foi lá e fez e aconteceu. Se você pudesse dar 3 conselhos para a gente, para quem quer ser melhor amanhã, o que você diria? Acho que primeiro, vou dar 2, pode? Pode. Que são complementares. Primeiro, assim, curiosidade. 3, vou dar 3. Primeiro, curiosidade. A gente, assim, quando eu comecei, há 13 anos atrás, o ambiente empreendedor no Brasil, ele cresceu exponencialmente desde então, né? Ninguém lia no Brasil. E aí eu me lembro que a turma começava a chegar na reserva, eu falava, poxa, tem que ler, tem que ler, tem que ler. E ninguém lia. Hoje todo mundo lê, leiam mais, leiam muito. 99% das minhas ideias, das ideias de todo mundo que está na reserva, desse vídeo, de tudo que todo mundo fez, veio da leitura e veio da curiosidade. E agora, não pode ter muito medo na hora de colocar de pé as ideias que vão vir dessa busca por conhecimento. Então, acho que a curiosidade para buscar o conhecimento o tempo todo e coragem para colocar de pé o que vai vir a reboque, né? Rony, muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente aqui. A tua energia é incrível e, com certeza, ela é um motor que também faz as coisas acontecerem. Teu otimismo, Obrigado. a visão de algo melhor e sempre buscando um futuro melhor. Porque a gente, é o mesmo trabalho, pensar de uma forma otimista, Com positiva, certeza. ou ser um cênica e ser fatalizador. Acho que isso a gente sabe que é só uma escolha. Parabéns, parabéns por tudo. Muito obrigada por ter vindo e esse momento de compartilhar com a gente. Obrigado, Dani. Prazer enorme estar contigo, te conhecer pessoalmente. Verdade, Sou teu eu fã. conheci meu ídolo. Gente. Teu fã. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu.
Maravilha.